Boa noite, pessoal. Boa noite. Williams, tá me ouvindo? Como é que tá aí? Como é que tá a câmera? Como é que tá o áudio? Fala, ó, para mim tá perfeito. Tá Deixa eu perfeito. perguntar pro pessoal no chat aí, Legal, o beleza. André, o André do Brasil, o El, se tiver algum problema aí com o som, pessoal, vocês mandam mensagem aqui. Como eu estou junto aqui na stream, para mim tá perfeito. Legal. Pessoal, é um enorme prazer estar aqui com vocês essa noite. Falar de um assunto que eu amo tanto, que é esse mercado de opções, esse mercado de derivativos. Então, eu tenho uma trajetória grande aí nesse mercado de opções na área prática. E eu acho que nesse momento se torna praticamente um dever, e para essa área acadêmica também, está dividindo esse conhecimento, o pessoal poder operar com segurança e etc. William, fique à vontade, tá, cara? Esse aqui é um bate-papo, se quiser me interromper, se você perceber que eu falar alguma coisa, por favor, me corrija, tá? Não, O beleza. pessoal também fica à vontade de falar aí no chat, tá? Porque é um bate-papo aqui, eu vou estar explicando um pouquinho, entrando em alguns detalhes aqui de como é que funciona as defesas e como é que funciona esse mundo de opções, né? O Clóvis, Oi. o João Almeida mandou mensagem aqui para mim no Telegram, Hum, falou que não está conseguindo mandar mensagem no chat da Twitch. tá. Deixa eu só esclarecer, pessoal. Para mandar mensagem no chat, pessoal, tem que clicar em seguir a página. Tá? Depois de 10 minutos, você vai poder mandar mensagem. Mas se você não quiser seguir, pode mandar a mensagem no Telegram aqui para mim, com a pergunta ou a dúvida que eu transmito aqui, eu falo para o Clóvis. Ou no Perfeito. WhatsApp aqui. Tem bastante gente mandando mensagem aqui, eu estou com o celular na mão, ou qualquer coisa aí eu te aviso, beleza? Perfeito, William, obrigado. Pessoal, então eu tenho como objetivo, nesse bate-papo que a gente vai fazer, tenho três objetivos. O primeiro objetivo é que vocês entendam os conceitos básicos de opções. O segundo objetivo é que vocês entendam a importância de ter opções e ter esse conhecimento no seu trade. E o terceiro objetivo é que você tenha uma ideia do que é possível fazer com as opções. Até porque o universo de opções é muito amplo, existe muitas coisas, muitas possibilidades. Mas por ser um assunto complexo, se a gente fosse entrar aqui em detalhes, essa conversa duraria 6 meses. Então a ideia aqui é só uma parte conceitual básica, etc. A gente poder deslanchar aí com o decorrer do tempo, né? Primeiramente, eu queria apresentar quem eu sou, tá? Meu nome é Clóvis, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 15 anos, sendo que desses 15 anos foram praticamente todos dedicados ao mercado de opções. E nesses 15 anos eu atuei nas quatro atividades principais aí possíveis dentro dessa área, né? Que é como investidor, como broker institucional, como market maker e como consultor. Broker institucional, falar rapidamente do que se trata só para dar uma localizada, né? O broker institucional é aquele cara que está dentro da mesa de operações da corretora e atende grandes clientes institucionais ou grandes clientes individuais. No meu caso, eu trabalhava com derivativos, fazendo estrutura de opções para esse pessoal. Só um segundinho, pessoal. Meu filho aqui invadiu o quarto. Invadiu a live. Invadiu. Foi uma invasão. Desculpa, viu, pessoal? Mas Ah, relaxa. continuando. É, Então, o broker institucional tem essa atividade, de pegar operações grandes para grandes clientes institucionais. Esses clientes institucionais são tesourarias de banco, grandes fundos de investimento ou grandes investidores individuais, e montar a estrutura de opções e fazer um cross-selling entre eles. Tá? Market maker. A função do market maker é dar liquidez para o mercado. Então, se você precisa de uma operação longa que ela não tenha liquidez de pedra, a corretora sempre busca o recurso de um market maker, que geralmente essa atividade é feita dentro de tesourarias de banco ou grandes fundos de investimento. Né? Eu atuei mais com fundos de investimento. Tá? E como consultor dando consultoria para grandes investidores e também para fundos de investimento. Porque a parte de opções ainda no Brasil é muito mal divulgada. Então, até gestores profissionais ainda têm dificuldade de dar com a área. E isso é muito complicado. Por que é tão importante o conhecimento em opções? O conhecimento em opções é fundamental para o sucesso em investimentos em renda variável, pois ele complementa a sua forma de atuar, não importa qual ela seja. Se você opera swing trade, se você opera day trade, se você opera trade location, sempre você ter conhecimento desse universo de opções vai te auxiliar. E isso vai fazer que você potencialize seus ganhos e você opere com segurança, que é o mais importante. Tá? Então, a opção não é a fórmula mágica, até porque a fórmula mágica definitivamente não existe. Mas o domínio sobre essa técnica é requisito básico do sucesso.
Então, no mundo de renda variável é importantíssimo, né? A gente às vezes tem uma impressão que a gente já está no mercado de nicho, né? O mercado de renda variável no Brasil já é um mercado nichado. A gente tem 0,27% de investidores CPFs cadastrados em corretoras do Brasil. Então é uma coisa muito de nicho. De opções, então, é muito mais nichado. Poucas pessoas têm conhecimento. E até pela forma que foi feita a abordagem, né, dela. Mas ela é importantíssima. Ela deveria ser um pré-requisito básico para o investidor, quando entra no mercado de renda variável, ter esse conhecimento. Porque esse conhecimento te dá um salto de oportunidade. E você pega, se você ter esse conhecimento, você vai ter as mesmas oportunidades do que os investidores institucionais. Porque um grande investidor institucional, quando ele vai montar uma posição, sempre em conjunto ele faz uma estratégia de derivativos, faz uma série de travas e opera com mais segurança. E a pessoa física conhece totalmente disso, né? Além do que... Tô- Pode falar, William. Claro. Só te interromper um minutinho, Imagina, fica à vontade, cara. complementando o que você está falando, né? O pessoal conhece muito sobre opções no mercado brasileiro, de ações, por exemplo. Né? Mas o pessoal não sabe que existe opções sobre contratos futuros, por exemplo, de dólar, de índice e tal, e muito menos opções de Forex. Quando você fala opções no Forex, o pessoal liga com opções binárias, que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Eu só queria que você explicasse para o pessoal isso aí, que eles podem estar achando que é opção binária. Não tem nada a ver. A opção binária, inclusive, os órgãos que regulamentam a opção binária nem é o órgão que lida com investimento, é o órgão que existe que lida com o jogo. Então a gente está falando de uma coisa completamente diferente. A gente está falando de opções listadas, sendo ela possivelmente listada em bolsa de valores ou, no caso do Forex, de grandes corretoras. Mas o mercado mais transparente, né, que não tem a manipulação do preço do ativo principal, principalmente. Né. Então tem uma diferença muito grande entre opções binárias e opções flexíveis. Opções binárias e opções vanilas. Quem usa opções? Eu falo com maior segurança. Todos os grandes players utilizam de opções. Desde assessorias de banco até grandes investidores individuais. Então todos os grandes players utilizam de opções. Grandes fundos de investimento. Opção é importantíssimo. O mercado sem opções é um mercado... É um mercado despreparado, é um mercado que não tem poucas ferramentas para você se defender. Então você sempre tem que ter esse conhecimento para poder implementar esse conhecimento no seu trade através das opções. Tá? Vou citar exemplo de 3 pessoas que utilizam aqui. Esses velhinhos simpáticos aqui, né? O primeiro é o Warren Buffett, né? Que acho que é o mais conhecido, o mais popular. Né? Patrimônio, 84 bilhões de dólares. Dono da Berkshire Hathaway. Ele é um dos grandes operadores de opções pelo mundo. Quando ele tem que comprar uma empresa, ele sempre compra por opções, faz estratégia em cima disso, né? Em complemento ao trade que ele faz no mercado. O segundo, que é o mais arrojado, é o Jorge Soros, que é o mega especulador, patrimônio dele 10 bilhões de dólares, famoso por ter ganhado 1 bilhão de libras no único dia, através de uma operação que ele fez contra a libra esterlina. Né? No outro vídeo, William, a gente entra nesses detalhes aí, tá? Só frisando, ele fez essa operação com opções também. Exatamente. Eu esqueci o nome desse. É isso aí. E terceiro, que é o James Simons, apesar do mesmo nome, ele não é o vocalista do Kiss, tá? Apesar que eu gosto dos dois na mesma proporção. O James Simons, ele é um dos maiores investidores individuais da bolsa. Ele é um grande matemático, ele é tido como a mente mais matemática de atuação na bolsa atualmente. Patrimônio, 14 bilhões de dólares investido em bolsa de valores, e é um dos maiores operadores de opções do mundo, né, individualmente falando. Né? Mas beleza, eu tô falando tudo isso aqui para vocês. Isso vai complementar, isso vai tornar vocês bilionários? Claro que não, né? Que a opção é um complemento, como eu estava falando. Então você tem a sua estratégia e vai complementar ela com opções, potencializando ou trazendo segurança. Tá? Apesar dela não ter potencial de deixar você bilionário, com certeza, se você utilizar ela de forma correta, ela vai impedir que você quebre. Já é uma coisa muito importante. Tá? Continuando. Com certeza. Eu não vou ficar traçando muita coisa antiga e fazendo muitos paralelos, mas eu vou contar uma história interessante aqui, tá? Que é o primeiro relato que a gente tem sobre um contrato de liquidação futura. Quem fez esse relato foi o Aristóteles, falando de um cara chamado Tales de Mileto. O Tales de Mileto viveu 600 anos antes de Cristo.
Ele era filósofo, matemático, engenheiro, astrônomo e principalmente o grande homem de negócios. Né? Você fala, pô, do que se trata, né? Tem a foto dele aqui com essas azeitonas aqui, com essa prensa e com esse azeite de oliva, né? Então ele usou o conhecimento que ele tinha de astronomia e de meteorologia e conseguiu prever com um ano de antecedência que ia ter uma safra recorde de azeitona. E um dos principais produtos da Grécia Antiga era o azeite de oliva. O que ele fez? Ele, de certa forma, alugou as prensas, tá? As prensas que eram necessárias para amassar a azeitona e virar o azeite de oliva. Quando de fato veio essa safra, isso surpreendeu todo mundo, as prensas estavam sob posse dele. E esse pessoal que era produtor teve que pagar para ele para utilizar. Isso tornou ele um homem extremamente rico, ao ponto de poder ficar olhando para o resto da vida para o céu. Ele foi foi o primeiro homem a fazer a previsão de um eclipse lunar. Mas afinal, o que é uma opção, né? Como é que funciona esse negócio? A opção, ela é um derivativo, portanto deriva de um ativo. É um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo objeto a um preço pré-determinado até um determinado tempo. Porra, não deu para entender nada, né? Eu sei que não deu para entender nada, é um negócio meio complicado, né? Mas como é que é de fato? Então agora eu vou entrar num exemplo mais usual. Vamos um exemplo usual de como é que seria um contrato de opção, contrato de opcionalidade, tá? Então você trabalha numa empresa, a sede dessa empresa está numa cidade X, porém tem a possibilidade dela mudar para uma cidade Y. E você mudando para essa cidade Y, você poderia comprar uma casa lá. Só que você corre o risco de comprar essa casa e não ter uso, porque a empresa desistir de fazer essa mudança, tá? Então imagine o seguinte cenário: você possa chegar para o proprietário da casa e propor um contrato nesse formato. Um contrato com formato que dá o direito de compra, então você tem o direito de compra, a casa, a um valor pré-determinado. Nesse exemplo eu estou citando como R$ 500, tá? Durante um prazo. 500 mil reais. Desculpa, é isso aí, R$ 500 mil. Obrigado, William. R$ 500 mil durante um vencimento de 2 meses, então tem um prazo de vigência esse contrato, tá? E por isso você vai pagar um custo por esse contrato. Vai pagar um prêmio por isso. Então você vai chegar pro comprador não, pro proprietário, fazer esse contrato e pagar R$ 3.000 para ele, tá? Maravilha. Cenário número 1. De fato, a empresa muda, você vai exerce esse direito de poder comprar essa casa. Então você vai exercer esse direito de poder comprar essa casa a R$ 500 mil e você vai ter como custo os 503 mil. Ficou um pouquinho mais caro, mas você teve um benefício grande, né? Porque você não perdeu aquele negócio que era um bom negócio comprar aquela casa. Cenário número 2. A empresa desiste de mudar e você não compra a casa. Você não compra a casa, você não vai precisar ter nenhum desembolso de custo, obviamente, e sua perda máxima e sua perda foi o contrato que você comprou, né? Esse direito que você adquiriu, que é de R$ 3.000, tá? Então, nesse caso, a gente está citando um exemplo de um contrato de compra, beleza? Ficou claro, William? Perfeito. Beleza, vamos lá. Mais um exemplo, tá? Nesse caso, a gente vai entrar num contrato de direito de venda. Eu tenho um automóvel. O automóvel está avaliado em R$ 60.000 na tabela FIP, por exemplo. Chego para a seguradora e faço o seguinte apólice de seguro. O apólice de seguro é muito paralelo com o contrato de direito de venda. Então eu vou lá, estipulo o valor de R$ 60.000. Tem um prazo de vigência, que o praxe aí no mercado de apólice de seguro é de 1 ano, e eu pago um custo por isso, de R$ 3.000. Que de certa forma me dá o direito, se caso aconteça alguma coisa no carro e esteja dentro das cláusulas pré-estipuladas, de eu exercer esse direito de venda. E a seguradora, de certa forma, compra esse veículo de mim e paga esses R$ 60.000. Tá? Então, situação número 1. Não acontece absolutamente nada com o carro. Ótimo, eu vou ter meu carro lá e paguei o prêmio por ter esse seguro. Se caso acontecesse alguma coisa, eu ia exercer. Mas como eu não exerci, tá lá, ok. Paguei por esse prêmio por segurança. Cenário número 2. Acontece alguma coisa, o carro sofre um acidente, Deus me livre falar isso aí, mas o carro é roubado, sei lá. Então você vai exercer seu direito de venda, tá? E vai ser recompensado, de certa forma, pela seguradora por R$ 60.000, tá? Então, nesse caso, é um contrato de direito de venda, certo? No mercado de opções do mercado financeiro, é basicamente a mesma coisa, só que os contratos são padronizados. E claro, como a gente está falando de um contrato, sempre vai ter uma parte compradora e uma parte vendedora. Mais para frente a gente vai entender como é que funciona isso. Vamos entrar no exemplo prático de mercado financeiro. Tá? Faz de conta que tem um ativo que está custando R$ 90. Só R$ 90. Eu vou e compro um direito de comprar esse ativo a R$ 90.
Então esse direito meu tem uma duração de 1 mês, por exemplo. O ativo começa a se valorizar. Valorizar, e está R$98. O que eu vou fazer? Se está R$98 no mercado, eu vou exercer esse meu direito de comprar R$90. Eu paguei por esse direito. Qual a vantagem que eu tive? Eu comprei por um direito de comprar por um preço pré-determinado. Tá? Um outro cenário. Eu comprei esse direito, tá? de exercício. O ativo está custando R$90. O ativo passa a cair. No final do vencimento lá, o ativo está valendo R$87. O que eu vou fazer? Eu não vou exercer esse meu direito, porque não teria sentido exercer. Por que eu vou comprar e exercer esse meu direito e pagar R$90 se eu posso pagar 87 no mercado? Então, essa opção, que no caso que eu comprei aqui, ela virou pó nos jargões do mercado, né? Como é que é formado esse contrato de opções formalizadas e padronizadas? Pode falar. Me mandaram uma pergunta aqui no Telegram, volta um slide atrás. Fala aí. Esse mesmo? Fala assim, é isso. O Clóvis, eu tenho, por exemplo, o direito de comprar nesse mesmo exemplo que você citou aí, a opção por 80 ou 81 reais, mesmo o preço agora estando 90? Sim, claro. Porém, quanto mais barato você comprar, quanto mais barato for o seu direito de comprar o ativo, mais caro você vai pagar no prêmio. Então, sim, dentro da grade de opções, dentro da grade de strikes definidos, você vai poder definir o preço que você quer exercer esse direito. Porém, obviamente, quanto mais barato você for comprar o ativo ou o objeto, mais caro você vai pagar nesse prêmio. Ficou claro, William? Exatamente. E quanto mais caro o ativo tiver, mais alto, mais caro fica para vender, que é o que, no caso, é a put, né? Exatamente. Beleza, se o pessoal estiver se manifestando no chat, se não tiver, você fala que eu repito com o maior prazer. Mas esse contrato padronizado é formado por 3 elementos principais, que é o ativo objeto, o vencimento e o preço do exercício. Tá? Sendo que tem 2 modalidades. A modalidade da call, que a gente chama de call, que é o direito de compra, que é um paralelo com aquele exemplo que eu citei da casa, e da put, que é o direito de venda, que é um paralelo do seguro do carro. Agora, qual ativo objeto que eu posso... Pode falar, William. Desculpa te interromper de novo. O André pediu para repetir essa explicação anterior. Tá. E o mesmo cara que fez a pergunta, ele perguntou: como assim mais caro? Como que eu faço para saber o preço de uma opção? Perfeito. Respondendo primeiro em relação ao preço da opção, eu prefiro que a gente aguarde até o final da palestra que você vai entender um pouco melhor, tá? A gente vai entrar nessa parte de precificação de opção um pouquinho mais para frente, tá? Mas você vai entender, né? Já em relação para me repetir essa explicação, né, William? Que o André pediu, Isso, né? para repetir. Então, esse caso aqui que eu estou citando como exemplo é uma opção de compra, certo? Então eu compro uma call, que é uma opção de compra. Nessa call tem lá o ativo objeto, um preço pré-determinado e um tempo de duração. Então eu vou lá e comprei essa call, que me dá o direito de comprar o ativo a R$90, durante um prazo de 30 dias. Durante esse prazo, o ativo começa a subir. E ele está custando R$99. O que eu vou fazer? Como eu comprei esse direito de exercer esse ativo, de comprar ele a R$90, eu vou lá e exerço. E compro esse ativo a R$90. Então, esse é um caso de uma opção de compra. Tá? Só complementando, né? Exercendo o teu direito de comprar o ativo a R$90, você pode ir lá na mesma hora e vender ele a R$99. O preço vai estar R$99, você vai ter um ganho de R$9, que no caso aí deve ser uma ação, né? De R$9 por ação. Exatamente. Já no caso do não exercício, eu comprei aquele direito, paguei o mesmo prêmio, obviamente, só que o ativo caiu. Eu tinha uma expectativa que ele subisse, mas ele caiu. O que eu vou fazer? Eu não vou exercer esse direito. Por que eu não vou exercer? Porque não teria sentido exercer. Por que eu vou comprar o ativo a R$90 e exercer esse meu direito a 90, se no mercado eu poderia pagar 87, certo? Então, meu prejuízo nesse segundo caso foi o prêmio que eu paguei. Acho que algumas dúvidas que ficaram vão ser esclarecidas à medida que a apresentação for acontecendo, tá? Vamos continuar? Pode continuar? Perfeito. Bom. Voltando. Então, tem 3 componentes principais desse contrato padronizado, que é ativo, vencimento, que é o tempo de duração, e o preço de exercício,
que eu citei como exemplo no exemplo anterior, que era R$ 90. Tá? Ativos no Brasil. O que é possível registrar uma opção? O que tem opções disponíveis? São ações, commodities, moedas, taxa de juros, certo? E commodities eu já falei, isso aí. Ações, commodities, moeda e taxa de juros, tá? Porém, existe também o mercado fora do Brasil de Forex e de criptomoedas. Por que existe de Forex e criptomoedas? Porque um mercado de renda variável que não tem o mercado de complemento, que é o mercado de opções, é a mesma coisa que jogar bola com uma perna só. Até coloco esse exemplo por causa disso. Que é importantíssimo. Você fica, a sua forma de interagir com o mercado com as opções fica muito mais ampla. Então é importante que tenha. Por isso que tem. Tá? E nesse mercado existem duas modalidades, que são as calls, que é o direito de compra, e a put, que é o direito de venda. O derivativo de criptomoedas, Cláudio, até o começo desse ano eu nem sabia que existia. É novidade, tem opção né? de Bitcoin, opção de Ethereum, só dos mais líquidos, né? Aquelas criptomoedas de baixo valor de mercado, essas ainda não tem disponível. Mas em breve deve ter quase todas. Né? E por exemplo, eu acho que é uma questão de amadurecimento do mercado como um todo, né? Os fundos de investimento que nasceram aí com o boom que teve de criptomoedas já utilizam desses recursos aí de derivativos, né? Que é importantíssimo, né? Você segurar a volatilidade, fazer algumas operações aqui. Pessoal, agora a gente vai entrar numa coisa que é importantíssimo, que é entender um pouquinho como é que é o comportamento dessa call, tá? Que são os payoffs, tá? Vamos começar com o long call, que é você comprar uma opção de compra. É o mesmo exemplo que eu estou usando desde o começo, né? Então eu vou comprar um direito de comprar um ativo, tá? Para isso, vamos começar a entender esse payoff com essa linha vermelha, que é exatamente a linha do ativo. Então, é se eu comprar simplesmente o ativo. Eu vou citar aqui como exemplo o mercado de ações, mas é a mesma coisa, o conceito é mesmo para qualquer mercado. Então, ações é um pouquinho mais fácil de entender, por isso que eu estou citando como ações, tá? Então, essa linha vermelha é a linha do ativo objeto. Então, você vai e compra uma ação, um lote mínimo de Petrobras, por exemplo, e ela custando R$ 100. Putz, Petrobras custando R$ 100 tá longe, hein? Mas tudo bem. Então, um exemplo. Põe Magazine Luiza. Se bem que. Teve um desmembramento de 1 para 8 a R$ 32. Mas tudo bem. Vamos citar aqui a ação XYZ. Então ela custa R$ 100. O que eu preciso fazer se eu acho que aquela ação vai ter uma alta? Eu vou lá e compro R$ 100 dessa ação. Como é que funciona o payoff dessa ação? Se ela for subindo, se ela subir R$ 2, 2%, eu vou ter R$ 2 de lucro. Se ela subir R$ 4, eu vou ter R$ 4 de lucro. E assim por diante. Porém, se ela começar a cair do meu preço, cair R$ 2, perdi R$ 2. Caiu R$ 4, perdi R$ 4. E assim proporcionalmente, né? Então eu participo tanto da alta quanto da baixa. Só que quando eu compro uma ação, ele não tem limite, não tem tempo estipulado. Eu comprei aquela ação, eu tenho ela na minha carteira, é um ativo que eu tenho, uma propriedade que eu tenho, né? E ela vai ter esse payoff linear aqui em vermelho. Tá? Agora vamos ver como é que é o mercado de opções. Então, a opção, se eu comprar uma opção que me dá direito de comprar esse ativo a R$ 100 e pagar R$ 2 nesse direito, o meu break-even vai ficar R$ 102. Porque pensa comigo, se eu comprar aqui, o ativo começa a subir, e ela fica em R$ 101, eu vou exercer esse direito e vou ter R$ 1 de lucro. Porém, eu não vou recuperar meu dinheiro inteiro que eu paguei no prêmio, porque eu paguei R$ 2 de prêmio, certo? Porém, se ele começar a subir aqui e chegar a R$ 105, eu vou ter um lucro de R$ 3. Então, eu vou deslocar um pouco o meu ponto de break-even em R$ 2, que esse ponto é exatamente o valor que eu paguei no prêmio, e vou ter um payoff muito parecido com o ativo objeto. Sendo que no ativo objeto eu paguei R$ 100, tá? Na opção eu paguei só R$ 2. Então, olha só a vantagem. Então, eu fui lá, comprei essa essa opção, e tenho um payoff numa linha no ângulo exatamente igual. Com a diferença que eu desloquei um pouco o meu break-even. Uma outra desvantagem é que se o ativo vir contra mim começar a desvalorizar, eu não vou participar dessa queda. Porque no pior cenário, é aquele exemplo que eu citei, eu não vou exercer meu direito de compra. Então minha perda máxima se limita ao prêmio que eu paguei na opção. Então ele é muito interessante de fazer. Tá? Agora vamos a um caso um pouco mais prático de eu comprando uma opção. Cenário número 1. Eu tenho R$ 100, eu vou lá e compro a ação, certo? E a ação começa a subir. E ela valoriza 10%. 10%. Então o preço do ativo está R$ 110.
Como eu comprei uma unidade, o meu lucro foi de R$10. Portanto, o meu lucro foi de 10% em relação ao capital que eu investi. Vamos ver agora no caso de uma opção, certo? Sendo relativamente conservador, os mesmos R$100 que eu compraria de ações, eu vou comprar 20% em opções. Como a opção ela custa R$2, eu vou conseguir comprar 10 unidades. Então o meu payoff vai ficar muito maior, foi em cima de 10 ativos, certo? Então eu comprei 10 unidades. O ativo tem o mesmo movimento, ele sobe 10%, sobe os mesmos 10%. De vez eu ganhar R$10, quanto que eu vou ganhar? Eu vou ganhar R$80. Na verdade, eu vou ganhar 100, só que eu teve 20 de gasto. Tá ficando claro, William, esse meu exemplo? E meu Tá lucro, perfeito. o meu lucro, de vez de ter sido de 10%, vai ser de 300%. Muito maior. Porque eu não vou. A minha exposição de capital foi de R$20, não de 100. E eu aproveitei muito mais essa curva de alta que teve esse papel. Tá? Que nome que vocês dariam para essa operação? Fala o nome aí, William. Sei lá, ou se alguém estiver interagindo aí, fala o nome dessa operação que a gente. Só para dar uma nomenclatura aqui dela, que essa comparação, essa compra de call, que de vez de ter 10%, eu tive 300%. O Santo Graal, né? O Santo pessoal Graal, né? fala. Operação incrível, né, cara? Não vou mais operar nenhum ativo objeto, vou passar a comprar só opções, que tem uma puta vantagem, né? Mas o nome dessa operação é sensacionalismo. Essa operação é uma operação de PowerPoint. Porque as opções elas têm um prazo curto de vencimento. E é muito difícil um ativo se valorizar 10% num período curto. Então eu citei como esse exemplo, só para ter uma ideia do que é possível fazer, porém a gente não pode lidar e fazer as estruturas pensando em cenários excepcionais. Entendeu? Então, acho que um bom trade, uma boa estratégia, ela ganha dinheiro no dia a dia, não num cenário de exceção. Né? Agora vamos falar de opções de venda, tá? Que é meu direito de vender, que é importantíssimo, um recurso muito utilizado, muito legal, que é pré-requisito. Tá? A mesma coisa. Agora fica melhor eu usar como exemplo o mercado de Forex. Tá? Então, William, o par está custando, a diferença do par está 100, sei lá, 100 pontos. Tá? E eu tenho uma expectativa de baixa desse par. O que eu faço? Eu posso chegar e entrar na ponta vendida. Entrei na ponta vendida, à medida que for caindo aqui, isso aqui, eu vou tendo um lucro, certo? Uma operação short qualquer. Beleza. Se o mercado vem ao contrário de mim, o que vai acontecer? Eu vou passar a ter um prejuízo, proporcionalmente. E assim por diante, né? Proporcionalmente vai formando aqui esse ângulo. No caso É um gráfico cartesiano simples. Né? Exatamente, um gráfico cartesiano simples de ângulo de 45 graus. Agora vamos ver a mesma possibilidade no caso do Maput. Então, de vez de eu vender o ativo, eu compro uma opção de venda, certo? Pensa comigo, eu comprei esse direito, paguei R$2, 2 pontos, né, que seja. O ativo passa a cair. O ativo está custando R$92. O que eu vou fazer? Eu vou exercer esse meu direito de venda, eu tenho o direito de vender ele, a R$100, certo? E como eu vou exercer ele a 100, eu já posso, de certa forma, recomprá-lo ali no mercado a R$91. E já vou ter um lucro imediato com essa operação no momento que eu exercer. Você entendeu? A mesma situação da put, né? Porque eu desloquei um pouco o meu break-even, só que eu não participo do payoff negativo aqui, né? Se começar a vir para trás, o meu prejuízo máximo está limitado ao prêmio que eu paguei na opção. Tá? Vamos agora a um caso prático de put, que é muito importante entendimento. Ó, isso aqui é uma coisa que tem acontecido, né, William? É um cenário bem próximo do real. A gente está acompanhando uma queda grande aí nos pares correlatos com a Libra, né, com o Pound, em função do Brexit e toda essa estabilidade que está criando de todo o bloco, né? Então, ó, por exemplo, você foi. Aqui surgiu um call de compra com todas as características. Então, sei lá, qual é a sua estratégia, mas tinha lá uma acumulação de volume, uma série de coisas aqui, né? Tem Um suporte. muita gente na Libra, Clóvis, Pode falar, claro. tem muita gente na Libra que opera volatilidade histórica. Né? Uhum. Então, o par começa a cair muito, dá entrada de compra, faz um recuo aí de 200, 300 pips aí facilmente. Mas, devido à instabilidade aí da Libra, principalmente Libra versus CHF, Libra versus IEM, né, que são ativos portos seguros, né, despencou. Eu conheço gente, tem inclusive amigos, comprado com
8 mil, 9 mil pontos negativos. Uhum. Então, Só frisando, estratégia operando com lote baixo, né? Sem stop loss. beleza, perfeito. Então, comprou aqui, deu a expectativa de alta, porém está surpreendido por uma grande queda aqui no ativo e participa de toda essa baixa. Se você tivesse feito a seguinte operação, comprado o ativo, normal, como está acostumado, mas em complemento você compraria um direito de vendê-la num preço pré-estabelecido, que no caso é o preço que você comprou o ativo. Beleza, passou a cair aqui essa correlação. Infelizmente eu cortei essa aqui, não deveria ter cortado, mas eu vou corrigir essa apresentação. Então ele passa a cair aqui. Qual que vai ser seu prejuízo, William, se começar a cair aqui, você ter o direito de vender ele aqui? Esse candle aí, ele furou o monitor e já está aqui embaixo da mesa. Aqui, eu sei, já tá no pé. Tá no andar de baixo do apartamento aqui, né? Mas então, se você tivesse o direito de vender ele a um preço estabelecido aqui, seu prejuízo seria zero. Zero não, o seu prejuízo seria o prêmio que você pagou por ter direito a esse seguro. Só que você não ia participar de todo esse downsize. Então você pagou por esse prêmio, se o ativo correspondesse à sua expectativa e subisse, ótimo, você ia ter um lucro enorme. E se ele caiu, que é o caso, você não ia ter uma perda tão grande. Porque sua perda ia se limitar no preço que você pagou por esse seguro. O preço que é o prêmio que você pagou por essa call. Ia estar defendido. Seria uma operação defendida. Então, William, o pessoal que opera sem stop, etc., pode utilizar, vem muito a calhar com esse mercado de derivativos e esse mercado de opções. Porque você consegue criar... Pode falar. Essa daí seria a estrutura mais simples possível com opções, né? Exatamente. As possibilidades, né, de estruturas, usando várias pernas, comprar call, comprar put, vender call, vender put para baratear a estrutura, né? Que são as estruturas que levam os nomes ali, que é um pouco mais avançado. Assim, cara, tem um universo aí de opções, né, realmente, para ser utilizado. Mas essa é a mais simples, é você entrar redeado. Se você entrar comprado, o ativo caiu, você exerce a put lá no vencimento. Vamos supor que você compra a put para daqui 3 meses. Você acha que daqui 3 meses o negócio vai ter subido já. Né? Então não importa que cair 15 mil pontos, né, se na hora do vencimento lá tiver subido de volta. Então é totalmente diferente do stop loss. Tem muita violinada no mercado Forex, né, que os bancos, os market makers fazem para pegar stop loss dos traders, né? E quando você passa a trabalhar com opção, você não está nem aí para isso. Exatamente. Pode descer 20 milhões de pontos aí, né? Que você não vai quebrar, porque você tem a put ali te garantindo como seguro, travando a sua margem, né? E se na hora do vencimento o negócio voltar e subir, né? Você vai lá e não exerce, no caso, e vai ganhar no preço do ativo. Se tiver abaixo, você exerce e você elimina a perda que você teve pagando só o prêmio, que é o custo ali de comprar a opção. Exatamente. Eu acho que, dependendo das estratégias, é importante fazer uma análise de pior cenário, do Black Swan. Em cima disso, tem um monte de coisa que dá para fazer. Eu vou entrar em alguns detalhes aqui, mas bem superficialmente, porque como eu falei no início da nossa conversa aqui, o objetivo é que entenda o conceito e que entenda principalmente a necessidade desse universo aqui. Porque é muito importante para o amadurecimento do mercado utilizar desse artifício. Aí só, Clóvis, Pode falar. O slide aí está seguro com puts, mas, por exemplo, se você quiser entrar vendido no ativo, aí você vai entrar vendido e comprar o call, Exatamente. que é o de comprar lá no futuro. Então, se subir, você vai ficar negativo na operação, no ativo, na sua venda. Mas você vai poder exercer o direito de compra e zerar lá na frente. Exatamente. Agora voltando àquela pergunta daquele nosso amigo que perguntou como é que forma o preço dessa opção. Primeiramente, que forma o preço dessa opção é o mercado, porque no caso de Bovespa, né, no caso de Bovespa e BMF, a opção é negociada dentro de um book de ofertas como qualquer ativo objeto. Então é formado por compradores e vendedores. Porém, existem os market makers lá que colocam um preço que é mais ou menos organizado, tá? Em cima de uma modelagem matemática. A modelagem mais utilizada atualmente se chama Black Scholes. Esse modelo foi feito por 3 caras, tá? 3 americanos, mais ou menos na década de 70, que é o Fisher Black, Robert Merton
e Marion Schools. Foi feito mais ou menos nos anos 70, como eu falei. Eles usaram cada força, cada componente para formar o preço dessa opção, fizeram um paralelo com letra grega. Então o delta é variável do preço do ativo, o θ é variável do tempo, o vega é variável da volatilidade e o ρ é variável da taxa de juros. Aqui é uma coisa muito complexa, né, cara? Tem uma série de pormenores aqui. A gente pode entrar num outro assunto, numa outra conversa, porque é um negócio muito interessante, tá? Inclusive, esse modelo rendeu o prêmio Nobel para eles de 1997. Um negócio muito bacana de entender o que é justo e o que não é justo. Mas o fato o mercado no Brasil, ainda mais nas curtas, ele já é, de certa forma, precificado, né? Você vai ver lá o book de oferta, e tá lá você vai ter uma noção o que é justo e o que não é justo, mas você não vai poder fugir muito disso. Então o pênalti tá ali, a bola tá ali. Tem que pegar aquela bola, aquele pênalti ali, o goleiro, e marcar o gol. Então o importante é você saber lidar, se a volatilidade está alta, se a volatilidade está baixa, o que é possível fazer. Tá? Ô, Clóvis, tem duas perguntas aqui, ó. Pode falar. Você finalizou esse slide aí? Finalizei, mas do que se trata as perguntas? Fala aí. O Wellington perguntou se dá para fazer day trade de tendência com opção. Tá. O Romulo perguntou, entrando na compra e no término do contrato, o preço subiu. Você tem que fazer exatamente o que para exercer a opção? Tá. Paga um valor a mais além do prêmio, né? E se for o contrário, você simplesmente deixa seguir, paga só o prêmio, ou tem que zerar ou exercer a opção de venda para sair da operação? Então, essa pergunta é mais complexa, se você quiser eu repito. A primeira pergunta do Wellington, se dá para fazer uma operação de tendência no dia da opção. Dá, porém ela vai ser extremamente volátil. Você está lidando com um ativo que ele tem uma correlação com o ativo objeto, por exemplo, a Petrobras está custando R$30, e você está lidando com algo que custa R$1. Então, uma movimentação em Petrobras vai fazer aquele ativo subir 50%. Aquele seu R$1 que você pagou vai passar R$1,50, por exemplo. Então, dá para fazer. É importante que você domine esses conceitos antes de fazer, mas é um ativo extremamente volátil. Então dá para fazer, inclusive, ele é mais, quer saber a real? Ela é mais eficiente para day trade do que qualquer outro ativo objeto. Por que ele é mais eficiente? Porque quando você está fazendo day trade num dólar futuro, por exemplo, você só tem um ativo, que você tem então uma porta de entrada e uma porta de saída. Você entrou no dólar e está lá, o dólar de futuro de vencimento setembro, por exemplo. Você vai entrar e sair pelo dólar de setembro. A opção não. Você tem uma grade de opções que são negociadas. Então você pode entrar numa e zerar seu risco na outra. Se caso ocorre o preço muito de uma. Então tem uma série de coisas, uma série de vantagens de operar por opção. Mas aí já é uma coisa muito avançada. Que para você poder operar day trade, além de você ter uma consistência de day trade, de tendência, também você tem que ter um conhecimento nas gregas. Tá? Então é isso a resposta da primeira pergunta. Tá? Já no caso. Pode falar. Eu vou repetir a pergunta do Romulo. Tá. Entrando na compra. Tá. Então, eu acredito que ele esteja falando de comprar uma call. Né? Sim. No término do contrato, que eu acredito que ele esteja falando no dia do vencimento da opção. Né? Okay. O preço do ativo subiu. O que você tem que fazer para exercer a opção? Tá. Tem dois cenários, tá? O primeiro cenário, que é o mais comum, o mais usual, é que você não leve até o exercício essa opção, que você venda ela antes. Porque esse direito é negociado, tem um book de ofertas. Por exemplo, a gente pega um dia antes do vencimento lá, né? Então no dia de vencimento você não pode mexer com essa opção. Chegou no dia de vencimento, você não pode mais abrir posição nova, não pode fechar. Mas um dia anterior. Então você comprou lá o seu direito a comprar Petrobras a R$25. Ela está custando 27. Esses R$2 já vai estar embutido no seu prêmio. Esse prêmio vai se valorizar, esse prêmio que você tem. Então esse mesmo prêmio que, por exemplo, você pagou 50 centavos, vai estar valendo essa diferença de preço, R$2, por exemplo. Então você vai vender essa opção. Por quê? Porque seu custo operacional é muito mais baixo. Estou falando no caso do mercado brasileiro, se você for comprar e vender uma Petrobras, você vai ter o custo de emolumentos e o custo de corretagem. Então é muito mais vantagem você sair na opção e gerar aquele alfa que é seu lucro através do derivativo. Tá? Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que realmente o ativo suba ou ele perca a liquidez e você tem que exercer aquele prêmio. Por padrão, as corretoras exercem automaticamente, porque ele tem uma métrica. E, obviamente o cliente vai querer exercer, porque é um lucro já certo. Então ele vê lá o que está abaixo, o preço, o strike está abaixo do preço do ativo objeto e exerce aquele monte de opções. Porém, não custa você avisar a corretora, porque ela não tem essa obrigação.
Tá? Então você pode ir lá pedir para a corretora. No caso de ações, quando você comprar e exercer esse direito, de fato você vai adquirir uma ação. Então você vai ter que vender, se caso você só queira realizar o lucro ali imediatamente, você já vende exerce e já vende essa ação no mercado. Você entendeu? Então você vai ter esse lucro. Tá? E no caso de ter virado pó, de estar fora do seu preço, não vai acontecer absolutamente nada. A sua opção vai ter virado pó, o custo dela, ela vai valer zero. Então, se você for ver o book de ofertas lá dela, Petro, não sei o que lá, vai estar zero. Então, ela vai virar pó e você não tem que fazer absolutamente nada. Só vai morrer aquele seu direito. Vai vencer. Tá bom? Complementando aqui, ó, a pergunta dele. Você paga um valor a mais além do prêmio? Não, né? E se for o contrário? O contrário, no caso, né, se você comprar uma call e o preço cair, você simplesmente deixa seguir, aí você pagou só o prêmio lá atrás, ou tem que zerar a opção, vendendo ela para sair da operação? Você acabou até falando já dela. Exatamente. Ela, no caso, vai ter virado pó. E se você quiser sair um pouco antes, a opção ela tem negociação todos os dias. Então você vai acompanhar o preço, a marcação a mercado dela ali na sua tela. Então se você quiser sair, você pode simplesmente estar comprado num direito de compra, você vende essa opção. Aquele direito que você tem, ele tem um preço de mercado que é formado esse preço pelo book de ofertas. Então você pode comprar e vender a hora que você quiser. Você entendeu? A gente vai mostrar na prática como é que é uma tela de preço e etc. Ele mandou mais uma pergunta aqui, Clóvis. Só não entendi essa opção de conversão da opção em derivativo, né? Então, na verdade, tem duas formas de método de exercício, né? Que é o spot, né? O ativo objeto, e a outra forma é cash, né, Cláudio? Pode ir. Eu não entendi a pergunta dele. Como é que é? Ele não entendeu essa opção de conversão da opção no derivativo. Ah, tá. Nada mais é do que você exercer o seu direito. Daí aquele seu direito passa a ser o ativo objeto. Porém, citando o caso de ações que eu acho que é mais fácil de entender. Dá um exemplo de Forex, sim. Que o Ron de Forex. Tá. Então, por exemplo, se você... fala um preço correlato aí, sei lá. Vamos pegar 12, 100. Pode ser 12, 100? 12, 100. O EURUSD. Tá, quanto que tá o EURUSD? O EURUSD agora está no 1,1175. 1,1175. Tá, beleza. Então vamos citar como exemplo se eu tenho um direito de comprar a 1,11. No final, o que eu vou fazer? Eu vou ter eu vou poder escolher. Eu posso exercer esse meu direito de compra e eu vou comprar mais barato que está o mercado. Então, se você for ver sua nota de corretagem, não sei como é que é o Forex, porque a minha especialidade não é Forex, tá? Mas se você for ver sua nota de corretagem, você já vai sair desse ativo com um lucro, porque você já vai ter comprado ele abaixo do mercado. Então, exerceu... No caso, aqui na Saxo, o Clóvis, no dia do vencimento, o horário de vencimento das opções é às 10 horas da manhã. Tá. Então, se eu comprei uma opção lá atrás, um mês atrás, para vencer dia 14/8 amanhã, então amanhã, às 10 horas da manhã, vamos supor que eu comprei o direito de compra a 1,11. Às 10 horas da manhã vai aparecer uma compra lá no 1,11. Exatamente. Ou então, se eu tiver escolhido o método de exercício cash, então ele vai ser fechado automaticamente. Então, vai pegar 1,11 menos o preço que está no ativo ali na hora às 10 horas da manhã, vamos supor que está 1,12, então 100 pips. Vai acreditar 100 pips vezes o lote que eu comprei lá na conta, no balance. Exatamente. Bom, eu ia explicar o porquê que tem esses dois métodos, né? Porque o método do compra do ativo objeto, ele é válido quando você tem um ativo que não tem vencimento. Então, por exemplo, eu vou comprar uma ação da Petrobras, uma opção sobre a ação. Eu tenho essa opção de exercer e comprar o ativo. Agora, pensa na possibilidade de eu comprar uma opção de compra sobre um ativo futuro. Um dólar futuro, por exemplo. Só que esse dólar futuro, ele também tem vencimento. E geralmente o vencimento desse dólar futuro pode ser o mesmo dia do vencimento da minha opção. Então não teria sentido eu comprar esse ativo se ele já está vencendo. Então ele só realiza um vencimento financeiro. Entendeu? Então é só feito um ajuste financeiro em relação àquele meu exercício. Então tem as duas modalidades, repetindo. Tem a modalidade de fato exercer em cima do ativo objeto, e tem uma modalidade que é simplesmente o ajuste financeiro. De vez de exercer, eu vou ter aquele lucro que seria a minha compra e venda. Tá? Vamos continuar. O André perguntou, não entendo por que não fazer só a opção. Então, porque tem algumas desvantagens também.
você vai entender um pouquinho mais para frente. Mais para frente não, quando você for entender. Primeiro tem o vencimento. Quando você compra uma opção, você vai pagar um prêmio nela que vai estar embutido um θ, que é o tempo. Então ele vai se desvalorizando com o tempo. Você entendeu? E tem outra coisa, que é o delta, que é o percentual que essa opção vai variar, o preço dela, em relação à variação do ativo objeto. Apesar que você pode sim fazer operações de você ter o mesmo delta, que é exatamente a mesma variação, por exemplo, de novo no mercado de ações que eu tenho mais facilidade. Mas o ativo subir R$1, você vai ter exatamente R$1 com a alta da opção. Então você tem que escalonar em termos de delta. Mas, Wellington, numa próxima conversa eu vou entrar nesses detalhes de delta para você entender que, cara, eu concordo com você. De fato é uma vantagem grande você operar só opções. Entendeu? Mas tem algumas coisas que estão embutidas no preço. Acho que a pergunta dele não foi nesse sentido. Pô. Ah, não foi? Desculpa, então. Qualquer coisa você me corrige aí, digita no chat, André. Tá. Eu acho que Eu não tô vamos enxergando pegar o um site. exemplo. Pra mim não tá aparecendo o chat, não tá aparecendo nada. Ah, beleza. Por exemplo, a gente deu um exemplo de comprar o GBP-USD, né? Tá. Por causa daquela baixa que deu, tá numa mínima histórica. Por que não entrar só na opção, ao invés de comprar o ativo e comprar uma put para proteger, entendeu? Ah, entendi. Exatamente por isso, pelo componente do compra de uma call, que tem o θ, e você teria que comprar para você ter a mesma curva de lucro, para ter o mesmo delta, você não poderia comprar só uma opção, você teria que comprar algumas, que você vai entender um pouco melhor quando entender o conceito de delta, tá? Então, eu sei que por enquanto é um pouco abstrato, mas voltando, o importante é que você entenda o conceito básico nesse momento. Entendeu? Que pelo jeito você já entendeu, né? Porque a pergunta é totalmente coerente. Sim. De tudo que eu falei, o mais importante é dominar esses conceitos, que a opção, o grande valor agregado dela são nas combinações. Combinação de opções e combinações entre opções e o ativo objeto. Porque isso vai mudar completamente a sua forma de interagir com o mercado. Porque você vai poder apostar em diversos cenários. Tá? Então, por exemplo, aqui é uma coisa muito básica para vocês terem noção do tamanho desse universo. Então, no caso de operações que eu tenho uma expectativa de alta, então aqui tem 8 exemplos de estruturas que eu posso montar. Daí eu consigo mensurar tudo. O risco máximo que eu quero ter, o ganho máximo, etc. Sempre, obviamente, o mercado vai ser arbitrado entre risco e retorno. Mas dentro do meu viés, eu vou conseguir expandir totalmente minha forma de operar. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou citando alguns exemplos de estruturas de compra. Eu nem vou entrar na estrutura propriamente dita, porque isso fica para uma próxima. Aqui são as de baixa. Então, tem várias figuras aqui que eu posso fazer, vários payoffs com uma expectativa de baixa. E tem outra coisa que é muito interessante, são quando eu não acho que vai ter alta nem baixa, porque daí acho que vai ter uma alta de volatilidade, eu posso comprar volatilidade. Eu acho que vai ter uma baixa de volatilidade, eu posso comprar uma baixa de volatilidade, posso comprar um intervalo. Eu acho que não vai ter grandes movimentos naquele ativo. Eu monto uma estrutura que vai me dar dinheiro, se caso não tenha nenhum movimento, e assim por diante. Então, o mercado, em resumo, não é só alta e baixa, não é só expectativa de alta e de baixa. É muito mais amplo, tem inúmeras. Nesse caso, eu coloquei 22 possibilidades, mas para vocês saberem, existe 170. Tá? Das básicas, ainda existem avançadas que são com opções flexíveis, mas dentro das vanilas, são 170 combinações. Tá? Então, agora, eu vou... Pode falar. Até lembro uma vez, uma das primeiras conversas que a gente teve lá, quando eu estava começando a estudar sobre opção, né, no ano passado, uma das coisas que mais me fez interessar, né, por esse universo e aprender muito sobre isso, é sobre uma coisa que você disse, cara. Que, assim, existe estrutura para o mercado lateralizado. Então, você acha que o mercado não vai passar de tal nível, nem cair de tal nível? Dá para montar uma estrutura que no vencimento, né, das opções que você comprar, o preço vai estar naquele range e você ganha. Ou então, você acha que o preço vai fugir para algum lado, mas você não sabe se vai explodir para cima ou para baixo. Né? Então, dá para você montar uma estrutura para cima que você ganhe tanto na alta quanto na baixa. Né? Mas, no caso, você perderia se ficasse naquele miolo ali. Né? Tem como, você falou também, não ficar exposto no ativo, ficar exposto na volatilidade do ativo. Né? Então, a gente viu o EURUSD e várias outras moedas aí na mínima histórica de volatilidade, aí, uns meses atrás.
Então estava fácil para comprar volatilidade aí, nessas pancadas que teve aí no mercado, com o Trump, com a China, já explodiu a volatilidade de novo. Né? Exatamente. Daí o pessoal deve estar confuso, né? Porra, mas como é que monta isso aqui, né? Como é que aquela opção virou uma estrutura dessa, né? Daí é uma questão de entender os payoffs. Daí é simples, tudo é simples. É só uma questão de entendimento que, com a medida que você vai lidando com essa opção, você vai conseguir entender. Se eu comprar uma opção aqui, depois eu vendo uma aqui, depois eu vendo aqui, compro uma aqui. Então vai montando. Clóvis, Eu compro uma aqui, compro uma aqui. Vamos pegar, por exemplo, a Strangle. A Strangle, né? É uma estrutura que eu vejo... A Strangle ou a Straddle? A Strangle, acho que não é a Straddle. A Straddle é um pouquinho mais simples. Esse aqui, ó. Pode ser a Straddle. Tá. De vez em quando, cara, aparecem algumas oportunidades em moedas, né, no Forex, que a gente sabe, né, vai ter evento aí de risco, e aquele ativo vai andar, né? A gente não sabe se é para cima ou para baixo. Né? Eu já vi muita gente montando operação no Forex com ordem pendente de compra. Então, o cara coloca um buy stop assim, no preço e um sell stop abaixo. Aí, a hora que a notícia sai, o negócio dá aquela violinada, pega. Só que está quase impossível fazer isso, porque as corretoras as manipulam. Aí ela empurra a tua ordem com os plugins, né, de proteção da corretora. E a tua ordem, que era para entrar, por exemplo, no 1,1250 no USD, vai entrar 20, 30 pips acima. Entendeu? Então tem muito disso daí. E o Straddle é uma estrutura que dá para montar. Então explica como é que seria uma montagem de um Straddle aí. O Straddle, eu monto ela quando eu acho que o mercado vai fugir para um lado, mas eu não sei qual lado é. Não sei se ele vai subir ou vai cair. Mas eu presumo que ele vai ter um movimento grande. Então vamos olhar esse Straddle aqui. No caso, está 40 o preço base. Então o ativo objeto está custando 40. O que dá para dar zoom nessa imagem? Isso, eu acho que não. A resolução da imagem está ruim. E numa próxima conversa a gente monta tudo ao vivo para entender como é que essas estruturas. Mas vamos lá. Então, ó, imagina a seguinte situação. O ativo está R$40. Eu vou e compro um direito de compra a R$43. Tá? Então vou lá e compro um direito de compra a R$43. Só que o ativo pode cair. Eu estou presumindo que vai ter uma alta volatilidade. Eu vou e também compro um direito de venda. Então eu paguei um prêmio, comprei as duas opções, uma de call e uma de put. No caso, dando uma diferença de R$3 para cada lado. Tá? E se o ativo puxar, tiver uma grande alta, a partir de R$46, por que R$46? Porque está presumindo que eu paguei R$3 de prêmio na call e R$3 de prêmio na put. Se ele correu acima de R$46, eu já estou no lucro. Qual que é a minha limitação de grupo? De lucro? Ilimitado. O ativo pode subir pra caramba, eu ganhei. Beleza. Dentro da mesma possibilidade, o mercado começa a cair. Cair. Eu tenho uma put aqui que vai me dar um lucro. Se ele começar a cair aqui, eu vou exercer meu direito de venda aqui e vou obter um lucro. Então, nesse exemplo que a gente está citando, é uma straddle. Eu comprei uma call e uma put, tá? E vou estar tendo um lucro... Não importa qual seja alta, qual seja baixa, né? Não importa se seja alta ou baixa, estou comprando volatilidade. Tá? Legal. Esse é um exemplo aí. Eu tenho, não sei se dá para você mostrar, dá para eu compartilhar a tela e você mostrar aí na... Cancelar o meu, é isso? Eu montei a estrutura no GBP-CHF. Já cancelei, já pode pegar aí. Bem simples. Pessoal, só quero corrigir um negocinho rapidinho, tá, William? Só para não ficar solto. O straddle, quando eu falei aqui, mas é você comprar... Straddle é comprar... Você compra a call e a put do mesmo strike. Faltou essa observação, tá? Pode continuar, William, foi mal. Depois... No GBP, vários pares com o GBP, Clóvis, tiveram uma queda violenta aí nas últimas 5 semanas até, né? Por causa dessa volatilidade, dessa instabilidade com o Brexit. Né? Entrou o novo primeiro-ministro lá no Reino Unido, né, o Boris Johnson. Ele tem uma postura totalmente contrária ali à negociação com o Partido Trabalhador. Então, assim, negociação com esse partido para entrar em acordo, sobre possível acordo com a União Europeia, está quase descartado. Então, assim, a probabilidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo comercial, né, ela aumentou significativamente. Então, isso que tem feito a Libra cair tanto, né, frente a qualquer outra moeda. E quais são os principais ativos que mais se valorizaram frente à Libra? Os ativos Porto Seguro, né?
que os investidores correm quando tem aversão ao risco, que é o IEM e o CHF, países bem fortes ali, entendeu? Então, assim, isso gera uma oportunidade muito boa de compra, porque amanhã, por exemplo, amanhã tem notícia de inflação no Reino Unido. Ou se já vier positivo, já pode subir um pouco. E qualquer acordo, o que está precificado aqui é o pior cenário possível. Então, qualquer cenário que melhore um pouco essa perspectiva do Brexit vai fazer esse ativo subir muito, porque caiu muito. No dia. Aqui, ó, deixa eu só pegar. No dia 5 de maio, nem 3 meses atrás, 3 meses e pouquinho atrás, esse ativo era cotado a 1,32,800, quase 1,33. Quase 1,34, na verdade. Hoje, o ativo é cotado a 1,16. Então, é uma desvalorização ali muito significativa. Então, assim, quem opera a estratégia de volatilidade histórica sabe do que eu estou falando. Então, em cima disso, eu montei uma estrutura aqui hoje para a live. Né? Então, eu entrei com um lote pequeno, ali, entrei com um lotezinho. Eu entrei comprado no GBP-CHF no 1,17685 e eu comprei uma put com vencimento em 21 de agosto, né? Ou seja, daqui 7 dias. Deixa eu só confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. Né? Eu tenho 8 dias no strike de 1,17. Deixa eu só. Então, aqui, ó. Put, 21 de agosto é a data de vencimento e 1,17 é o strike. Ou seja, no dia do vencimento, eu vou ter o direito de vender GBP-CHF no 1,17. Então, por que eu fiz isso? Para travar de uma possível queda, porque esse negócio está em queda livre, pode continuar caindo. Entendeu? Então, assim, essa aqui é uma estrutura mais simples possível. Né? Se o ativo subir, né? E eu acredito que tenha muito potencial de subir, até voltar aí até 1,23, 1,25 ali facilmente, né? Facilmente não, pode demorar um pouco, mas tem potencial para subir até lá. Então eu vou ganhar no ativo. E a put que eu comprei? Bom, daqui 8 dias eu posso renovar, comprar uma outra put e subir esse meu strike lá para cima para proteger o meu lucro, entendeu? Então é uma estrutura que eu vou ir carregando aí se a Libra continuar subindo. Se continuar caindo, eu vou esperar até eu ter uma nova oportunidade de compra e eu vou entrar protegido de novo. Nunca mais vou operar a Libra sem proteção. Eu acredito que tenha muita gente participando da live aí que tenha que esteja exposto na Libra e bem negativo por ter comprado, né, lá em cima. Qualquer ativo, GBP-CHF, GBP-USD, GBP-JPY. William, posso fazer uma observação extremamente importante? Pode, deixa eu só responder o André. Tá. O André, GBP-CHF é swap positivo para compra, tá? Taxa de juros da Libra maior, taxa de juros da zona da Suíça. Então, nesse caso, a gente vai recebendo swap conforme os dias. Pode falar, Cláudio. A opção, ela só tem, não é em todas as corretoras de Forex que tem acesso a esse mercado. A gente fez uma pesquisa longa, né, William? E a de maior confiabilidade que a gente achou que tem esse mercado disponível é o Saxo Bank. Então, por muitos brokers aí que são utilizados, não vai ter acesso ao mercado de opções. Esse mercado de opções é da Saxo Bank que vai te dar essa possibilidade. Tá? Quando você opera por um fundo, ou um banco, a grade de oportunidades é infinitamente maior, porque o mercado institucional ele depende de opções para operar. Né? Então, se você tem uma conta grande, de 100 mil dólares para cima, você tem muita opção, né? Muita opção mesmo. Assim. No caso, assim, opção de broker, né? De onde comprar. Enfim, agora, se você é trader de varejo, aí já limita um pouco. Por isso que a gente tem que pesquisar bastante, né, Cláudio? Isso aí. Assim, opção de ações, opções de commodity, opções de contratos futuros, por exemplo, da CME, tem várias plataformas e vários brokers que oferecem. Interactive Brokers, CPG, as corretoras lá do Ninja, todas elas oferecem. Agora, quando se trata de opções de Forex, aí são poucas. O Saxo Bank, a Ava Trade e mais uma outra lá que eu não lembro o nome. Você lembra? Não lembro. E
E de criptomoedas é a Deribit. Deribit, exatamente. Deri de derivativo e Bit de Bitcoin. É isso aí. A DIF Markets, ela é uma white label do Saxo Bank e tem um custo muito melhor. A Saxo Bank é o melhor que a gente achou. Tá? Mínimo de depósito, isso aí já não sei. Já não lembro. Mas eu sei que na DIF Markets, que é uma representante do Saxo aqui em São Paulo, é bem maleável essa questão aí de depósito mesmo. Acho que $500 já dá para entrar. Mas pode complementar aí, Cláudio. Eu só quis mostrar. Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que. Só queria falar esse lance do Saxo e eu acho que tem muitos fatores para entender de opção antes de começar a operar. É importante estudar e tal. Se eu puder colaborar com o pessoal de dividir o conhecimento, é com o maior prazer, que eu acho que é benéfico para o mercado. Eu tenho como conceito tentar que a pessoa física interaja com o mercado de renda variável com os mesmos recursos, né? E para mim é um prazer estar falando desse tema, porque eu sou apaixonado, eu tenho uma vida profissional inteira dedicada a isso. Então é isso, eu estou à disposição para precisar. Só complementando aí, Cláudio. Eu já conhecia um pouco de opções, mas nunca tinha operado isso aqui na vida, né? E meu conhecimento era bem superficial com relação ao que eu sei hoje, né? E tudo que eu sei, assim, 99% do que eu sei hoje com relação à opção foi por sua causa. Então, por isso que veio aí a ideia de te chamar e obrigado por ter aceitado aí. Imagina, pessoal, cara. Sempre que você me convidar, estarei disponível. Tá bom? Beleza, cara. Então acho que é isso. Então, valeu. É isso aí. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta aí? O André perguntou: tem algum bom livro sobre o assunto para recomendar? Tem vários. Vou pensar qual que seria. Eu acho que tem muito conteúdo gratuito na internet. Viu? Tem muito conteúdo gratuito. Eu vou dar uma pensada e vou passar pro William. E o William deixa aí anotado na live, manda para vocês alguns livros bons. Eu vou pensar nisso com calma. E tem livros que são muito teóricos em termos de estruturas, tem outros que são bem teóricos na parte conceitual, tem outros que são mais teóricos na parte de precificação, porque dentro só sem querer me prolongar muito, mas dentro do conhecimento de opções tem 4 degraus de conhecimento. O primeiro o degrau é de entendimento dos conceitos. O segundo degrau é o entendimento dos payoffs, que são as estruturas que a gente estava falando aqui. O terceiro degrau já é a parte de grega, aquela parte de você conseguir entender como é que funciona a precificação. E o quarto degrau é quando você faz a gestão sobre as gregas, que é a parte mais avançada, mas aí já é um conhecimento necessário quando você tem atividades do tipo market maker, que é uma atividade que eu tinha, né? Que é dentro dessa grade, é onde precisa ter um conhecimento mais avançado para você poder exercer. Então, tem livros meio que para isso, mas eu acho que bacana é começar do básico, né? Da parte conceitual. Porque até tem uma frase que eu coloquei aqui no slide, mas eu acho que eu gosto de falar, que não existe nada que uma mente bem treinada não possa simular. Então, se você somente estiver treinado e conhecer os conceitos, você vai conseguir ir longe e construir um monte de estrutura de payoff, que vai se enquadrar exatamente com o viés que você está no momento. Entendeu? Mas é isso. Clóvis, o Willy Neto mandou mensagem aqui, ele está assistindo. O Willy Neto, muita gente conhece aí. Um nicho do mercado de Forex, né? Um trader que opera Forex sem stop, né? Um cara que está abrindo a mente de muita gente aí, né? Sobre operar sem stop. É um cara muito respeitado aí. Eu acho legal que ele está, de certa forma, quebrando paradigma, né? Da mesma forma que ele está quebrando um paradigma importante, né? Eu acho que a gente pode quebrar outro paradigma utilizando esses recursos aqui, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. Bacana. Acho que é isso, né, William? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Acredito que não. O pessoal não me mandou mais nada. Mas é isso aí. Então tá, obrigado, William. Valeu, pessoal. Beleza, boa noite para todos. Um abraço. Falou. Boa noite, pessoal. Qualquer coisa, manda mensagem aí no Telegram. Um abraço. Um abraço.